No vídeo especial de hoje eu separei as 10 melhores séries do Paramount Plus para maratonar em 2025, então se gostar do conteúdo, por favor não esqueça de se inscrever no canal. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e para começar essa lista com o pé na porta eu já vou falar sobre Terra da Máfia ou Mobland, uma série com apenas uma temporada. Nessa história ambientada em Londres, a gente conhece duas famílias poderosas de criminosos que travam uma guerra fria para decidir quem realmente manda no submundo do crime de Londres. Não. Quando Conrad começa, tipo de verdade. Terra da Máfia chegou há pouco tempo, mas já conquistou de forma definitiva o seu lugar no meu top 3 das melhores séries do ano, não só por trazer uma boa e velha história de máfia, algo que eu curto pra caramba, mas principalmente por fazer isso com muita criatividade, mantendo a filosofia da velha guarda, mas também lidando com problemas da atualidade, o que rende não só muita porrada e violência, mas personagens marcantes, conflitos sinistros, além de muito tiroteio, perseguição, explosão, aquilo de praxe que a gente conhece. Inclusive o personagem aqui, interpretado pelo Tom Hardy, na minha opinião é o melhor e carrega a série nas costas. De verdade mesmo. A minha segunda recomendação é uma série que eu não dava muita moral à primeira vista, mas quando eu assisti ela entrou de primeira na minha lista de favoritos. Eu tô falando de Landman, uma série com uma temporada que mergulha no submundo das plataformas de petróleo no oeste do Texas, onde magnatas, bilionários e até operários buscam fortunas enquanto disputam o poder e a riqueza que ainda dita o rumo do nosso mundo. Landman é disparadamente uma das maiores surpresas que eu conheci em 2024, que apesar dessa premissa meio vaga, desenvolveu de uma forma impressionante uma história imprevisível, violenta e realista, com personagens carismáticos, conflitos absurdos, além de uma visão muito interessante sobre esse mercado que até então eu não fazia ideia. Se você curtiu a premissa ou trailer, ou nunca ouviu falar sobre essa série, meu amigo, você não faz ideia do que você tá perdendo. A minha terceira indicação é outra série fantástica que infelizmente não recebeu a devida atenção. Eu tô falando de SEAL Team, uma série com 7 temporadas que acompanha a vida agitada de um grupo de militares de elite da Marinha Americana chamada Navy SEAL, que se preparam para enfrentar as missões mais difíceis do mundo, exigindo não só um excelente trabalho em equipe, mas soldados experientes e inteligentes que juntos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas que existem para proteger o país. This mission to perfection. The alternative is World War III. Mesmo que SEAL Team não seja uma série muito hypada ou aclamada pelo público, se tratando de ação, para os fãs do gênero, ela consegue cumprir o seu papel com excelência, entregando não só muitos tiroteios, perseguições, explosões e missões absurdas, mas também uma filosofia muito importante sobre o companheirismo, a irmandade e a proteção ao seu país, além de também, no fim do dia, trazer algumas lições importantes sobre os humanos por trás desses soldados que precisam conciliar esse trabalho arriscado com a vida familiar, a vida amorosa, levando em conta que tudo pode acabar no fim do dia. Então é uma série pé no chão, tem seus clichês, mas de certa forma sabe dosar muito bem para te empolgar e te impressionar ao longo de várias temporadas. Minha quarta indicação e também uma dica obrigatória para os fãs de Yellowstone se chama 1923, uma série com 2 temporadas que mergulha na brutalidade do início do século XX, acompanhando uma nova geração da família Dutton enquanto luta para preservar o seu rancho em uma época marcada pela Grande Depressão, a Lei Seca e outras inúmeras mudanças radicais que vão desafiar a sobrevivência dessa família. Pra quem não sabe, Yellowstone é uma das maiores e melhores séries desses últimos tempos, que também entrou pra lista das minhas favoritas logo na primeira temporada. E bom, quando eu assisti essa série, eu nunca imaginei que eles conseguissem replicar algo tão incrível, em alto nível, como eles conseguiram replicar em 1883 e também aqui em 1923, entregando uma história de época cheia de conflitos, dramas familiares, personagens únicos e marcantes, além de uma filosofia própria que impressiona, diverte em alguns momentos, mas na maioria te deixa arrepiado, torcendo para os seus personagens favoritos. Eu genuinamente gostei não só dessa história, mas também da ambientação, dos figurinos, até das cenas de ação, algo que eu achei que não teria muito, acabaram me surpreendendo bastante. Oh God, Jacob Dutton!
A minha quinta recomendação, e não menos importante, se chama Ray Donovan, uma série com 7 temporadas que apresenta a história do Ray Donovan, um cara conhecido como faz tudo que os ricos e os poderosos de Los Angeles chamam para resolver seus problemas, que vão desde simples escândalos, ameaças, até coisas muito piores. Porém, mesmo sendo implacável no trabalho resolvendo qualquer BO, ele ainda precisa lidar com o mais difícil, equilibrar a vida profissional com a familiar, um desafio cercado de segredos que podem derrubar tudo ao seu redor a qualquer momento. Ray Donovan é uma série absurda ao pé da letra que muita gente nem conhece. Eu falo por experiência própria, até alguns meses atrás eu nem sabia da existência dessa série, dei o play por pura curiosidade, sem esperar nada, e levei um soco na cara com uma história original, imprevisível, cheia de conflitos, reviravoltas, dramas pessoais, além de um protagonista extravagante que de certa forma não é o melhor protagonista do mundo, mas lida muito bem com seus problemas profissionais e pessoais, rendendo um turbilhão de acontecimentos logo na primeira temporada. De longe, uma das séries mais fascinantes lá do Paramount Plus. Eu tenho certeza que se você é um assinante do Paramount Plus e tem bom gosto, já conhece a minha próxima indicação. Eu tô falando de Mayor of Kingstown, uma série com 3 temporadas que segue a poderosa família McCluskey, comandada pelo Mike, que basicamente comanda debaixo dos panos a pequena cidade de Kingston, um lugar no meio do Michigan, onde o único negócio que dá lucro é a indústria do encarceramento, onde justamente essa família tem muito poder e influência que os dá acesso livre ao crime organizado, que envolve muito dinheiro, mas também muitos inimigos poderosos. Mayor of Kingstown, ou Dono da Cidade para os mais íntimos, é uma das melhores produções que eu maratonei em toda a minha vida, sem exagero. É uma história brutal, realista, impactante, imprevisível, com um protagonista excelente, no caso Jeremy Renner, que por incrível que pareça subverteu todas as minhas expectativas, além de misturar uma vibe de Tulsa King com Yellowstone, outras séries grandiosas do gênero, trazendo uma trama autêntica e ao mesmo tempo genuína, que de certa forma tem algumas cenas brutais e memoráveis, mas acaba se destacando justamente por uma perspectiva mais pé no chão sobre o sistema prisional, que muitas das vezes está ligada diretamente ao crime organizado, à política e também às regras que regem nossa sociedade debaixo dos panos. Então é uma série fascinante, tem muita intriga, violência e principalmente um protagonista badass que, na minha opinião, carrega essa série nas costas também. Just be ready. They coming for you. A minha sétima recomendação não é perfeita, mas é uma maratona garantida para os fãs de ficção. Eu tô falando de Halo, uma série com 2 temporadas que se passa no século 26, tendo como foco a batalha épica entre os humanos e uma raça alienígena conhecida como Covenant, que está determinada a destruir toda a humanidade. E é diante do caos que surge o Master Chief, um guerreiro ciberneticamente modificado que pode ser a única esperança da humanidade em meio a esse conflito que ainda vai derramar muito sangue. São nossas únicas armas efetivas contra o Covenant. Como eu já disse 1 milhão de vezes aqui no canal, eu nunca joguei Halo para poder comparar com essa série, porém como um simples espectador de ficção científica, eu gostei muito do resultado final, que apesar de alguns furos e clichês, eu não vou ser hipócrita, acabou me conquistando com um visual caprichado, ótimos efeitos práticos e visuais, além de uma jornada épica, cheia de mistérios, segredos, algumas surpresas, além de um protagonista marcante até determinado ponto, porque cara, sendo sincero, eu achei que o Master Chief seria um cara mais misterioso ao estilo Mandaloriano, que nem revela sua identidade, então quando ele revelou sua identidade, nem é segredo, tá no trailer, isso quebrou um pouco das minhas expectativas, sabe? De qualquer forma, tem muita ação, porrada, um protagonista interessante até determinado ponto, além de um visual muito agradável. É claro que se você jogou Halo, obviamente, você vai ter muitas críticas a respeito dessa série, eu mesmo nem joguei o jogo e já tenho algumas ressalvas, mas acredito que para a maioria dos fãs comuns de ficção científica, essa série vai ser um passatempo bem legal. Preciso de você agora.
A minha oitava indicação e talvez a mais maluca desse vídeo se chama Dexter, uma série com 8 temporadas que obviamente segue a vida do Dexter Morgan, um analista forense de sangue em Miami que leva uma vida dupla movida por um código de ética criada pelo seu pai adotivo, de tal forma que ele durante o dia ajuda a resolver os casos na divisão de homicídios e à noite caça assassinos e criminosos que escaparam da justiça. Hello, Dexter Morgan. Ritual is intoxicating. Eu admito que na primeira vez que eu ouvi falar sobre Dexter, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, porque mesmo me chamando muito a atenção, quando eu sempre pensava na história de um serial killer que caçava outros serial killers para suprir o seu desejo psicótico de assassinatos, eu pensava, cara, que maluquice, mesmo que isso seja moralmente menos pior que um serial killer comum, ainda é muita maluquice. Então, movido por uma pequena curiosidade, eu resolvi tirar minhas próprias conclusões e fui pego de surpresa por uma história instigante, misteriosa, com várias reviravoltas, muita violência, um teor gráfico simplesmente único que eu não estava esperando de forma alguma, além de uma dinâmica muito boa entre esses personagens e uma metodologia única do Dexter que, na minha opinião, torna essa série muito mais instigante. Mesmo que você não queira, sei lá, abraçar o protagonista, apesar de tudo, você se sente no lugar dele, lidando com vários dilemas, conflitos, segredos do passado, inclusive a irmã dele aqui na série, que também trabalha na polícia, é uma ótima personagem, tem outros policiais também excelentes, a dinâmica entre eles é ótima e o mais legal de Dexter é a sua construção de enredo, tanto que na primeira temporada você vai estar lidando ali com os casos atípicos e tal, lá na quinta, meu amigo, todo episódio você vai ficar arrepiado, porque você já se conectou com o personagem, com aquela vida, então muitas coisas começam a mudar e você fica simplesmente louco com toda aquela mudança, sabe? Então se você gosta de uma série misteriosa, violenta e ao mesmo tempo conturbada, eu acredito que Dexter vai ser uma maratona e tanto. A minha nona indicação e também uma das séries mais fascinantes lá da Paramount se chama Billions, uma série com 7 temporadas que mergulha no mundo maluco de Wall Street, onde um carismático bilionário chamado Bob Axelrod construiu um império com estratégias nada convencionais. Do outro lado da nossa história tá um procurador federal chamado Chuck Rhodes que, movido por princípios e também por ambição, decide derrubar o Axelrod a qualquer custo, e o que começa como uma simples caçada judicial logo se transforma em um jogo psicológico muito perigoso, cheio de intrigas e reviravoltas que testam os limites da lei e da moral de ambos. Dominate. So why the hesitation? Fear? Rage. Se você gosta de Suits, Mad Men ou qualquer série nessa vibe, eu tenho certeza que você também vai curtir Billions, não só por trazer uma visão mais realista e crítica sobre o mundo das finanças de modo geral, mas principalmente por desenvolver com muita inteligência um jogo de poder e manipulação, recheado de personagens perspicazes, com várias camadas, além de várias reviravoltas, conflitos, batalhas judiciais épicas, além de uma metodologia muito interessante por trás do protagonista que, na minha opinião, é excelente. O Bob Axelrod de verdade é um protagonista que eleva ao patamar o carisma da série das primeiras às últimas temporadas. Não é uma série perfeita, em determinado momento ela enche linguiça, mas se tratando de finanças, dramas pessoais, ela sabe trabalhar muito bem seus conflitos, seus personagens e seus arcos que vão muito mais além do que você pode imaginar. Então se você gosta de séries como Suits, Mad Men, com certeza essa série vai te surpreender. What would he give to get me? Whoever you're trying to destroy, stop. E para finalizar o meu top 10, eu quero falar sobre uma série relativamente esquecida que ainda vale muito a pena. Eu tô falando de Penny Dreadful, uma série de terror com 3 temporadas que acompanha uma história que se passa na época vitoriana em Londres, onde um grupo improvável de caçadores enfrentam forças ocultas enquanto lutam contra seus próprios problemas pessoais que às vezes se entrelaçam com as sombras. Proceed as one, pledge to go as far as your soul will allow. Pra quem ainda não conhece, Penny Dreadful é meio que um terror sobrenatural, que além dos segredos e mistérios, tem algumas reviravoltas sinistras, ameaças tenebrosas e um elenco que casou muito bem com esses personagens e com essa história de época recheada a muita intriga que vai te deixar agoniado em vários momentos. Além disso, a ambientação, os figurinos trazem uma vibe bem sombria que de certa forma deixa a tensão da série muito grande em cada um dos seus episódios.
Em especial, eu não curto tanto esse tipo de terror mais visceral, mas essa série me surpreendeu bastante com seu desenvolvimento e também com o talento desses atores. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu só tenho que agradecer o tempo e a paciência de cada um de vocês que sempre aparecem para me acompanhar aqui com os meus vídeos, com minhas listas, que por mais malucas que sejam, no fim das contas acabam funcionando para todo mundo. Então se você chegou até aqui, eu agradeço muito o seu tempo. Caso você ainda não seja um inscrito, considere dar essa moral aí que eu ficaria muito grato. Também deixa o like, que isso também ajuda a engajar muito o vídeo. Inclusive, antes que o vídeo acabe, algumas séries como Tulsa King ficaram de fora dessa lista porque eu já indiquei 1 milhão de vezes, então é só por causa disso. Então, se esse vídeo fizer sucesso, eu provavelmente vou colocar essas séries que ficaram de fora na minha próxima lista, beleza? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em próximo vídeo.